Recentemente eu tuitei sobre o segundo filme do Doutor Estranho, codinome No Multiverso da Loucura. No tweet eu trouxe a informação de que o filme estava passando por refilmagens e muitas delas para colocar novos personagens ali na trama, e também trouxe um convite a pensarmos em cima dessa informação. O tweet irritou e por isso eu vou destrinchar melhor esse assunto aqui, mas antes deixa eu te pedir para dar um like e também para dar uma olhada aqui na inscrição, se você fez a inscrição aqui embaixo. Show? Em dezembro de 2021, o filme Doutor Estranho 2 anunciou que teria algumas refilmagens. Isso aconteceu pertinho do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa e da quase certeza de bilheteria gigantesca que esse filme teria, coisa que se concretizou. O site Comic Book, ele informou que, com o sucesso do Homem-Aranha e suas diversas participações, a segunda parte de Doutor Estranho adicionou mais participações e mais personagens, isso entre aspas, tá? As refilmagens foram baseadas nessas inclusões. A Marvel ficou tão satisfeita com as reações às participações surpresas recentes lá do Homem-Aranha que, abre aspas, decidiu se divertir mais com o multiverso. Todo filme grande, todo blockbuster tem refilmagem. Ponto. Tem muita gente que coloca dúvidas sobre os filmes que escolhem divulgar ou não que tá tendo refilmagem, mas é fato que a maioria passa por esse processo. É algo comum e muitas vezes faz muito bem para o projeto. Isto posto, essa da Marvel colocar mais participações especiais em Doutor Estranho 2 é o reflexo claro de que todo filme agora precisa ser um grande evento. Na verdade, todo filme da Marvel, né? É evidente que a própria premissa do filme garante que qualquer coisa possa acontecer, afinal, o Doutor Estranho estará passeando pelo multiverso da loucura e isso abre diversas possibilidades para o roteiro do filme se divertir com essas participações. Rumores já apontam, por exemplo, participações do Tobey Maguire como o Homem-Aranha, o Hugh Jackman como o Wolverine e também de um ou outro X-Men. Tem gente até falando Quarteto Fantástico, mas aí já é demais. E além de tudo isso que eu falei, né, também ganha certa utilidade para publicidade especulativa em torno do filme até a sua estreia. Gratuita e especulativa, diga-se de passagem. Apesar desses pontos, eu não gosto da decisão. O filme começa a se transformar demais do seu projeto inicial a fim de apenas pegar carona em uma tendência dos filmes de quadrinhos da própria empresa. Agora todo o filme é um grande evento, todos querem ser os Vingadores e o Doutor Estranho está indo por essa linha, o que me leva a pensar sobre o que realmente será surpreendente no próximo filme de grupo, que é de fato o filme de evento ali da empresa. Não sabemos como os Vingadores irão agir e se haverão mesmo outros filmes aí desse grupo, né, a partir desse time. Sendo assim, a Marvel vai fazendo seus personagens principais jamais aparecerem sozinhos. Porém, até que ponto essas aparições servirão realmente à história do filme, uma vez que não foram pensadas inicialmente pelos roteiristas? Até que ponto é só publicidade ou só modinha para o cinema virar um estádio de futebol quando esses rostinhos aparecerem na tela? Se isso não fizer peso para a história, vão ser aparições legais de ver na telona, mas que não terão absolutamente nenhum peso no futuro do filme. Só vale pela surpresa inicial e nada mais. Será que a Marvel não confia nos seus personagens atuando sozinhos? Aqui vai um caso curioso. O diretor do filme é o Sam Raimi, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha, né, quando o filme ainda era da Sony. Depois de 2 filmes muito bem sucedidos, o diretor entregou um Homem-Aranha 3 que foi muito contestado. E algum tempo depois, quando os bastidores foram explorados, a culpa foi atribuída à Sony, ou seja, à produtora, e não ao diretor, porque a empresa exigiu que diversos personagens que não foram planejados inicialmente para o roteiro fossem colocados no filme quase às pressas e quase às cegas também, criando toda aquela colcha de retalhos. E olha só como as coisas mudam muitos anos depois. Hoje tem uma empresa refilmando um filme do Sam Raimi que estava praticamente pronto a fim de incluir mais personagens, mais subtramas, mais assuntos e por aí vai. Cogita-se inclusive que o filme terá quase 3 horas de duração. O mesmo diretor que um dia foi açoitado por um filme que passou por exigências dos produtores, tempos depois poderá ser abraçado por conta da mesma ação. O que foi achincalhado hoje vai ser aplaudido em um cinema como se fosse um time de futebol marcando um gol. Eu sei que diversos comentaristas virão com tochas na mão, defendendo que ninguém se importa com história, se quer ver arte, não vá pro cinema, vá pro museu, vá pra uma galeria, bababá, e etc. Porém, convido-os a pensar sobre o peso absurdo que tem a história para filmes como
Guerra Infinita, ou até o Soldado Invernal, mas vamos pegar o Guerra Infinita. Quantos filmes conseguem fazer um vilão vencer ao final, como conseguiu o Guerra Infinita? Poucos, pouquíssimos. Então, quando eu falo de Marvel, eu comparo apenas com a própria Marvel, sem mais nem menos. Repito, se não estava inicialmente planejado, bandeira vermelha aí para as refilmagens colocarem mais participações. Por outro lado, sabemos que o Kevin Feige tem total domínio sobre tudo que a Marvel faz e costuma acertar bastante. E convenhamos que lá atrás, os filmes solo dos personagens custavam a dar bom. Foi realmente colocar diversos personagens na trama que começou a fazer a bilheteria desses filmes crescerem vertiginosamente. Vertiginosamente é quando cai, né? Crescer absurdamente. Ou seja, é o que as pessoas querem e a Marvel só segue o fluxo. Como se fosse uma novela, por exemplo. Ela tá só seguindo o fluxo do que as pessoas querem no novo capítulo da sua novela.